Olá, alegria de estar aqui com você e vamos dar continuidade ao programa anterior, quando nós falamos do livro O Oceano da Teosofia, de William Judge, e do outro livro de um aluno dele chamado Robert Crosby, cujo título é Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia. O livro do Sr. Judge, O Oceano da Teosofia, já está disponível em português pela editora Teosófica, e o do Sr. Crosby ainda não. Nós estamos no mês de outubro de 2021, assim que sair esse livro no Brasil, a gente avisa aqui. Então, no programa anterior eu terminei com esta pergunta. Nós estamos falando do karma, ok? Se todos os seres de todos os graus são afetados pelo poder dinâmico do pensamento e sentimento humanos, nós, como seres humanos, devemos ajudar os reinos inferiores que constituem a terra em que vivemos? Bom, vamos à resposta do Sr. Crosby. Bom, lembrando, para quem está assistindo esse programa e não o anterior, Robert Crosby, ele foi aluno de William Judge, reuniu vários estudantes em torno dele semanalmente para responder perguntas sobre o Oceano da Teosofia. Havia muitas dúvidas, E ele pretendeu esclarecer algumas dessas dúvidas. Vamos lá à resposta, então. Este é o ensinamento. Cataclismos da natureza são provocados pelos efeitos separativos e destrutivos do pensamento egoísta e errado dos seres humanos. Um cataclismo pode ser atribuído a uma causa física, como fogo interno e perturbação atmosférica. Mas estes foram causados pela perturbação criada pelo poder dinâmico do pensamento humano. Alguma sugestão disso pode ser encontrada nos escritos de São Paulo, quando ele fala de toda a criação gemendo de dor por causa das iniquidades do homem. Foi a resposta. Muito sério, não é? Outra pergunta. Todos os seres humanos têm que sofrer em tais cataclismos? Resposta. Não. Os egos que não têm conexão kármica com uma parte do globo onde está ocorrendo um cataclismo são mantidos fora da operação deste de duas maneiras. A. Por repulsão agindo sobre sua natureza interna que os induz a se moverem para outro lugar. Ou B. Por serem avisados por aqueles que observam o progresso do mundo. Mais uma pergunta. Como podem as ações dos homens produzir convulsões da natureza? Acho que é uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer, Vamos à resposta? Por meio de seu efeito cumulativo sobre a natureza psíquica dos seres elementais, os elementos da natureza. Karma é a nota-chave de todas as condições, pois governa o menor átomo, bem como o ser espiritual mais elevado. Os elementais do reino mineral e o dos reinos abaixo dele, os elementais propriamente ditos, são embriões psíquicos. Cada pensamento, do homem ao ser evoluído, passa para o mundo interior e se torna uma entidade ativa ao se fundir com um elemental, isto é, com uma das forças semiconscientes dos reinos. Ele sobrevive como uma inteligência ativa, uma criatura gerada pela mente. Assim, um bom pensamento é perpetuado como um poder ativo e benéfico. Um pensamento maligno como um demônio maléfico. O cérebro, atuando automaticamente, armazena apenas energias brutas e gera correlações infrutíferas, causando finalmente convulsões na natureza. É análogo a combinações de substâncias químicas produzidas por mentes científicas, elementos antagônicos mantidos em suspensão que, finalmente, uma faísca é suficiente para liberar e provocar explosões terríveis. Outra pergunta. E, de forma semelhante, as ações do homem, ou karma, podem produzir efeitos benéficos nos reinos inferiores da natureza? Vamos ouvir aqui a resposta do Sr. Crosby.
É o homem o verdadeiro motivo e poder direcionador neste universo, pois ele está à frente, sendo autoconsciente, com o poder de adquirir qualidades, de compreender a natureza de todos os seres e de manipular as naturezas inferiores. Cabe a ele usar essas naturezas de modo a produzir os melhores resultados para todos os seres envolvidos na corrente de evolução que produz a Terra e o Sistema Solar. O homem produziu muitas combinações e transformações nos reinos inferiores, que seriam impossíveis para eles sem poderes de ajuda, os quais são benéficos. Aí segue outra pergunta. Então, o homem é um criador em um sentido muito mais amplo do que estamos acostumados a pensar? Sem dúvida. O impulso para a ação nos reinos inferiores procede originalmente dele. Todas as ações conscientes dos reinos inferiores procedem do homem. Depois da ação, sempre há a reação. Os elementos, ar, água, fogo e terra, ou qualquer porção ou combinação destes, todos têm suas reações sobre nós. Experimentamos essas reações dos elementos devido à nossa atitude em relação a eles e ao uso deles, pois somos nós que os induzimos a agir de forma benéfica ou maléfica. Tornados, terremotos, sofrimentos de qualquer tipo, como guerras ou contendas, tanto nos elementos quanto entre os homens, são todos produzidos pelo homem. Veja a nossa responsabilidade. Por isso que vem a pergunta seguinte: parece não haver limite para a responsabilidade, então, de qualquer pessoa. Resposta: não há. Seja o que for que alguém pense ou faça, não se pode fazer sem afetar outros seres, sejam seres humanos ou seres inferiores ou superiores, pois cada ação é sentida em todo o universo em algum grau. Ele obtém a reação em sua própria natureza moral das linhas de sua ação mental. E, ao mesmo tempo, ele estará fisicamente agindo na mesma linha, afetando os outros para o bem ou para o mal, tanto no plano interno quanto no externo de ação. Então, ele obtém a reação física. A pergunta seguinte diz assim: então, nunca há injustiça? Não há injustiça. O que vemos como injustiça aparente parece assim porque não vemos as causas que produziram os presentes efeitos nocivos. Se não temos conhecimento de nossa própria natureza real e da lei do karma, que é inerente a ela, então a sensação só pode ser a de que recebemos injustiça e abrigamos ódio e ressentimentos. O que impede nosso entendimento dessas coisas é principalmente que não sabemos para que estamos aqui. Olhamos para as coisas com base em uma vida, e ao nos encontrarmos nesta vida, imaginamos que é algo com o qual não temos nada a ver. Vendo os outros, que julgamos mais afortunados do que nós, queremos saber por quê. E como nenhuma resposta é possível, com base no que supomos, presumimos que estamos recebendo injustiças. Se o karma é a doutrina da responsabilidade, a reencarnação é a doutrina da esperança. Ambos vão juntos. A razão de estarmos na Terra, de acordo com o ensinamento ocultista, é: não estamos aqui por causa de nossas virtudes, estamos aqui por causa dos nossos defeitos. A personalidade é, na verdade, o campo para a eliminação de defeitos. Se não aprendermos qual é o objetivo da vida e não fizermos o trabalho, estaremos apenas criando mais defeitos para ajustar e mais problemas para nós mesmos. Quem pode então ser o juiz dos motivos de um homem, no que ele sente e no que faz? Resposta: o próprio homem. Mas ele deve esquecer-se de si mesmo se quiser julgar com verdade. Nenhum juiz pode ser imparcial se tiver algum interesse próprio em suas próprias decisões. Portanto, se temos algum interesse próprio em nossas decisões, não podemos julgar nossos motivos. Só podemos julgá-los corretamente quando nada buscamos para nós mesmos. O melhor guia e a maior proteção que qualquer homem pode ter é um desejo firme de beneficiar a humanidade e não buscar nada
para si mesmo. Bom, acho que por hoje, está bem ficarmos por aqui. Agradeço muito a sua companhia, né, e pretendemos seguir com este livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, de autoria de Robert Crosby. Um fraterno abraço a todos e até o próximo Cá Entre Nós.